Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. 25 milhões de pessoas nesse exato momento. Hoje é uma sexta-feira, dia 19 de novembro. 25 milhões de pessoas estão fazendo a mesma pergunta. Afinal, teremos prorrogação para dezembro? Sim ou não? Vai sair a prorrogação do auxílio emergencial agora para dezembro? Sim ou não? Essa é uma pergunta que 25 milhões de pessoas estão fazendo. E só quem pode responder essa pergunta é o presidente Bolsonaro. Somente ele. Ele vem falando com a história do plano B. Plano B é prorrogação. Plano B é caso a PEC não seja aprovada. Plano B é ajudar a sua reeleição. Não é que o governo é bonzinho, não. O governo está pensando, lógico, na reeleição. E sabe que está em jogo aí milhões e milhões de apoios, ou seja, milhões e milhões de votos. Nesse vídeo que está apenas começando, vamos entender essa situação. Essa prorrogação de novembro, que poderia sair, hoje é dia 19, já não sai mais. A esperança agora é esse Natal, como alguns aliados, alguns deputados, alguns senadores já estão pedindo, pressionando o presidente Bolsonaro. Tem que ter prorrogação para dezembro. Tem que ajudar esses 25 milhões de pessoas. O interessante, gente, é que a meio de tudo isso, sai várias notícias, o governo não conseguiu corrigir. Vocês lembram que a gente ficou janeiro, fevereiro, março desse ano sem Auxílio Brasil? Aliás, sem auxílio emergencial, tá lembrado? Que quando o auxílio emergencial acabou em dezembro, eu estava aqui com a bandeira levantada, o deputado federal André Janones também lutando lá em Brasília, vários parlamentares também com a mesma tecla, a mesma bandeira. Não pode parar a prorrogação, não pode. O governo parou janeiro, fevereiro, março e viu o prejuízo que deu. Teve que voltar novamente em abril. Foi um erro que o governo era para ter corrigido. E agora, de novo, está errando. Está deixando aí novembro sem pagar o auxílio emergencial no momento em que está nos últimos, digamos assim, está encerrando a pandemia, os números estão caindo, então pelo menos era para ter segurado até dezembro. O governo tem que entender que já basta um erro que aconteceu. Janeiro, fevereiro e março teve uma lição para ser aprendida, mas parece que ninguém quis aprender. O governo agora tem mais uma chance de tentar corrigir essa falha, esse erro. Qual é, Alex? É prorrogar o auxílio emergencial e ajudar esses 25 milhões de pessoas que estão hoje em novembro sem nada. Pessoas que estão se humilhando atrás de emprego e não têm emprego. Pessoas que estão entregando currículos e não têm nem promessa. O presidente tem esse plano B pronto, o presidente Jair Messias Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, o ministro João Roma Neto, a solução está clara, está aí, prorrogação dezembro, pelo menos dezembro agora, para que o povo tenha um Natal digno. Olha, o novo salário mínimo vem aí, vou falar sobre isso. Em toda essa situação, sabe o que é que está acontecendo? Concentração cai, mas 1% mais rico ganha 35 vezes a renda dos 50% mais pobres no Brasil. Enquanto muita gente está ficando pobre, desempregada, passando fome, apenas 1% dos mais ricos já ganha 35 vezes mais a renda da metade da população brasileira, Alex. Isso é lamentável. Enquanto tem muita gente numa boa, a maioria passando fome. E não para por aí. Os sem nada, já são quase 30 milhões. Com o fim do auxílio emergencial e a substituição completa do Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, milhões de brasileiros estão, nesse momento, mês de novembro, sem qualquer acesso a políticas públicas e transferências de renda, em um contexto de inflação na casa já dos 2 dígitos e o desemprego batendo aí mais quase 15 milhões, mais de 14 milhões de pessoas. Eu lembro de uma matéria que o presidente mesmo tinha dito que o governo não é insensível. O país é rico e pode ajudar sim essa população. Vocês lembram disso quando ele falou? Quem está lembrado disso aí? Preste atenção no que ele tinha dito para a gente recordar. Recordar é viver. E por isso que os próprios aliados, já basta a oposição, os próprios aliados estão cobrando ao presidente Bolsonaro isso aqui, ó. Escuta aí o que foi que ele falou. É um valor
para dar dignidade a esses necessitados. O ideal seria que não tivesse nada, que todo mundo tivesse seu ganha-pão, todo mundo tivesse empregado, mas as consequências da pandemia agravou essa questão. E nós não somos insensíveis a estes mais necessitados. Como você ouviu aí, não somos insensíveis aos mais necessitados. E agora, esses necessitados estão perguntando ao presidente Jair Messias Bolsonaro, 25 milhões de pessoas estão sem nada, perguntando, sai ou não sai esse auxílio emergencial? Pelo menos agora, dezembro, que vai começar, sai ou não sai? Essas pessoas querem saber. Vamos trazer detalhes, vamos trazer mais informações? Simbora? Preste atenção, acompanha todos os detalhes aí, tá? É o seguinte, é lamentável que a gente está enfrentando. Pelo menos 25 milhões de pessoas estão sem nenhum benefício. Pais e mães de famílias que estão desempregados, desempregadas, não tem nem o que colocar no armário, não tem nem o que alimentar os seus filhos. Esse mês de novembro, hoje dia 19, pelo menos 25 milhões de pessoas que recebiam o auxílio emergencial, agora não tem nenhum benefício. E aí, começaram os pagamentos do Auxílio Brasil, hoje já é o terceiro dia de pagamento, final do mês 3, mas só estão recebendo esse novo programa os beneficiários do antigo Bolsa Família, ou seja, os 14,7 milhões. E nem o aumento de 400 está saindo, como você já sabe, devido a atrasos na votação na Câmara, só o reajuste de 17,84%. E o pior, tem gente que está tendo um valor reduzido, ou seja, em vez de ter o reajuste, está tendo valor reduzido. O ministro da Cidadania, João Roma, afirmou que o Auxílio Brasil irá ampliar a cobertura do antigo Bolsa Família dos 14,7 milhões para 17 milhões de famílias até o final do ano, com o objetivo de zerar a atual fila de espera do programa e dar também prioridade a algumas categorias, como as mães-chefe, as mães solo, as famílias com deficientes, com idosos que não estejam recebendo BPC. Há uma dúvida se todo mundo vai entrar de uma vez agora em dezembro, 2,5 milhões de novas vagas, ou se vai ser fatiado, mês a mês, de acordo com o que o governo tem disponível. Se tiver uma verba para 300 mil pessoas, que coloque 300. Deve ser isso, mês a mês. Se tiver um pouco mais, no outro mês de janeiro, coloca mais 500, até completar os 2,5 milhões, que são as novas vagas, e aí totalizar 17 milhões. Já foi definido? Infelizmente, não. Eu lembro que a fila é formada por famílias que estão no CadÚnico, cadastro do governo federal, para programas sociais, por isso que está uma correria enorme nos CRAs por todo o Brasil. Todo mundo agora querendo fazer o CadÚnico, e aí os CRAs estão agendando para fazer essas entrevistas em dezembro, em janeiro, fevereiro também. Pois é, eles precisam preencher os requisitos, ou seja, quem tem interesse em entrar no Auxílio Brasil vai concorrer com milhões de pessoas. São 2,5 milhões aproximadamente para 25 milhões de pessoas que estão tentando entrar nesses 2,5 milhões de vagas. Dados atualizados em agosto informam que o auxílio emergencial de 2021 foi pago a mais de 39 milhões de pessoas. Segundo o Ministério da Cidadania, esse número caiu para 37 milhões após reavaliações de cadastros. Dentre essas pessoas, aproximadamente 25 milhões de pessoas não estão no CadÚnico. Oficialmente, esse público não está na fila do Bolsa Família e, portanto, não deve entrar no Auxílio Brasil até o próximo mês de dezembro. Cerca de 5 milhões de beneficiários do auxílio emergencial estão no CadÚnico, mas não no Bolsa Família. Se o governo cumprir a promessa de zerar a fila, parte dessas pessoas receberá o Auxílio Brasil até o final de 2021. Outra parte não receberá porque não cumpre os requisitos do programa. E aí é uma situação delicada. Cadê o auxílio emergencial? Cadê a prorrogação? Todo mundo agora está questionando. Essas pessoas querem ter pelo menos um fim de ano digno. Me responde aqui, você recebeu o auxílio emergencial em outubro? Se você recebeu, se houver essa nova prorrogação, se esse plano B do presidente Bolsonaro entrar em cena, você pode voltar a receber em dezembro ainda. Os valores devem ser aqueles mesmos, de 150, 250, 375, mas ruim com ele, pior sem ele. Ô Brasil que a gente ama tanto, mas tanta injustiça, né? Tanta desigualdade. Olha, em um contexto no qual
A inflação se aproxima já dos 2 dígitos e o desemprego nas faixas de menor renda atinge 1/3 da população. Esse mês de novembro marca o fim da última fase do auxílio emergencial, porque hoje ainda tem gente recebendo, quem nasceu em dezembro, a sua 7ª e última parcela, e aí sepulta o auxílio emergencial. Será? Será que o presidente vai colocar, pelo menos atender os seus aliados? Os aliados estão pedindo, não é nem a oposição, os aliados. Presidente, o senhor está tentando a reeleição. Pelo menos a lei ainda permite uma nova prorrogação agora para dezembro, já que novembro não dá tempo. Pois é, nesse contexto no qual a inflação se aproxima aí já dos 2 dígitos e o desemprego nas faixas de menor renda atinge 1/3 da população, o mês de novembro está marcando o fim da última fase do auxílio emergencial e a substituição completa do Bolsa Família, criado há 18 anos, pelo novo programa Auxílio Brasil. Uma operação que vai empurrar para a pobreza mais brasileiros, a maior parte mulheres, negras, jovens, com filhos, sem trabalho formal e moradores de periferias e favelas. Quem disse isso também foi a Lúcia Xavier, ela que é assistente social há mais de 30 anos e coordenadora da ONG Crioula, que atua no Rio de Janeiro. Ela relata que vê pessoas sem condições de comprar até medicamentos e comida, sobretudo proteínas animais. Ela diz, as pontas das carnes eram compradas em açougues ou mercados, mas agora o recurso não alcança, conta. O economista Marcelo Neri, diretor da Fundação Getúlio Vargas Social, dimensiona e analisa a renda dos mais pobres caiu 21,5% desde o início da crise sanitária. Ele diz, é um Brasil bem pior do que antes da pandemia e com sinais econômicos apontando para mais deteriorização. Neri também explica que ao olhar para trás, observam-se 2 grandes crises, a recessão brasileira de 2016 e a mais recente agravada pela pandemia, mas ao mirar à frente, a paisagem aponta estagflação. É um governo, infelizmente, lamentavelmente, a gente está esperando que defina toda essa situação de PEC aprovada, se a PEC não vai ser aprovada, se vai ter prorrogação do auxílio emergencial para esse mês de dezembro, enfim, todas essas indefinições vai causando um apagão de informações que isso só faz atrapalhar a aplicação das políticas públicas. A vulnerabilidade é a nova regra. Os mercados gostam de estabilidade, mas os beneficiários desses programas que precisam muito mais dela. É o que a gente está vendo, as pessoas passando fome, o desemprego tomando conta. Isso é muito triste, gente, isso é lamentável. A gente sabe que tudo no Congresso precisa de votação, tudo precisa de debate, mas no momento desse, está tendo muita demora para definir. E o pior de tudo, apesar da pandemia, olha como é o nosso Brasil, país como está injusto. Apesar da pandemia, a concentração de renda no Brasil em 2020, no ano passado, caiu ao menor patamar nos últimos 6 anos. No ano passado, o 1% mais rico da população recebeu, em média, 34,9 vezes a renda da metade mais pobre do Brasil, enquanto a parcela mais abastada ganhou uma média de R$ 15.816 por mês, per capita. Os mais vulneráveis recebem ou receberam apenas R$ 453. Em 2019, a relação havia ficado em 40 vezes. Ou seja, quando pagou o auxílio de R$ 600 e pagou R$ 1.200 no ano passado, a redução da concentração aconteceu principalmente nesse período. No caso das mulheres chefes de família, as trabalhadoras informais que ficaram sem serviço na pandemia, elas chegaram a receber R$ 1.800 e a diferença diminuiu. As pessoas estavam comendo, estavam se dando bem, mas depois que houve aquela redução de 1.800, 1.200, que no caso eram as mães, caiu para 600, depois caiu para 375 e o pior, os valores quando chegaram para a maioria R$ 150, aí a gente viu, acompanhou a pobreza voltar e voltou massacrando a população. Ou seja, no Brasil, injusto, infelizmente, 1% mais rico, 1% mais rico do Brasil ganha 35 vezes a renda da metade da população mais pobre do Brasil. Isso se chama desigualdade social. Enquanto 1% ganha
35 vezes a renda maior do que a metade da população mais pobre. Esses não têm nem expectativa de quando vão se alimentar. Eu digo, esse é um dado do próprio presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele chegou a falar semana passada que 20 milhões de pessoas estão enfrentando a fome. E essa indefinição que está acontecendo no Congresso só faz piorar. Além da fome, chega a depressão, a ansiedade, as pessoas angustiadas, todo mundo reclamando porque não chega a um bom senso. Por isso que eu digo, o maior erro do governo foi não ter continuado com o auxílio emergencial. A prorrogação era clara e ainda continua. Há uma solução, sim. Por isso eu pergunto de novo, essa prorrogação, presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, João Roma Neto sempre bateu na tecla sobre ter uma solução. Essa prorrogação sai ou não sai para dezembro? Já que agora, novembro, hoje é dia 19, não dá mais tempo, pelo menos sensibilidade, confirma a prorrogação para dezembro. 25 milhões de pessoas, nem Auxílio Brasil tem mais. Não tem emprego, essas pessoas não querem estar se humilhando, querem trabalhar. O problema é que não tem trabalho. Eu acompanho, escuto vários relatos de pessoas que entregam currículo dia após dia e não é chamado. Às vezes, quando é chamado, chega lá, você é muito jovem, não tem experiência, e às vezes até pessoas com 50 anos são consideradas velhas. Não dá, não se enquadra no nosso perfil, ou seja, porque são velhas, 50 anos. E se é jovem demais e não tem experiência? É o nosso Brasil. É lamentável isso. Aí chega agora, sabe o quê? A previsão do aumento do novo salário mínimo. O governo eleva a previsão e o salário mínimo pode subir para R$ 1.210 em 2022. O INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, subiu de 8,4% para 10,04%. Ou seja, o salário que hoje custa R$ 1.110 poderá chegar em 2022 a R$ 1.210. Mas espera aí, os combustíveis subiram mais de 40% nos últimos meses. O gás de cozinha passou de mais de 50% de aumento. Por que apenas de 8% para 10% aumenta o salário mínimo? De 8% para 10%. Se o combustível passou dos 40%, se o gás de cozinha passou dos 50%, o salário mínimo de 8% para 10%? É difícil entender esse Brasil. É lamentável. É triste isso. Muita gente pergunta, Alex, se a PEC passa ou não passa? É acompanhar, gente. Dias 23 e 24 de novembro, essa PEC será analisada pelo Conselho no Senado. E aí, se passar, aí vai para a votação dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. Os pagamentos do Auxílio Brasil em dezembro começam dia 10. Há uma grande expectativa de que a PEC passe, só que é necessário 49 votos. Hoje o governo não tem esses votos. E aí está conversando, dialogando. Hoje é sexta-feira, durante a manhã toda, durante essa tarde, fez final de semana muitas reuniões, muitos debates, muitos contatos, muitos telefones vão rolar com o presidente Bolsonaro, com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, com João Roma Neto, com o ministro Paulo Guedes, enfim, com o Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco, os presidentes da Câmara e do Senado, enfim, muitos contatos, muitas ligações, troca de favores, cordialidades, para tentar aprovar. Inclusive, está sendo apresentada outras alternativas dessa PEC, essa PEC dos precatórios. Alternativas como alguns senadores apresentaram. O governo quer pagar R$ 400 provisório até dezembro do próximo ano. Só que um desses senadores estão apresentando. A gente pode até votar a favor, mas tem que mudar o texto. Por exemplo, em vez de ser provisório, que fique permanente R$ 400. No mínimo. Aceita? É a conversa que está rolando. E não é boato. Isso já está sendo debatido. Os senadores que fazem oposição podem até inverter o voto. Em vez de ser contra, ser a favor, desde que mude. E uma das partes desse texto, dessa PEC dos precatórios, é R$ 400 de forma permanente e não provisória até dezembro do próximo ano. Será que vai ser aprovado? Será que isso vai passar? Isso é mais um capítulo chamado Novela Precatórios, PEC, R$ 400, prorrogação. Parece que não tem fim. Às vezes eu fico pensando, parece que aquelas novelas mexicanas, que nunca termina, fica só rolando giro, e é o que está acontecendo. Antes de encerrar,
Questão do gás de cozinha. O Senado e a Câmara aprovaram, como vocês já sabem, já vinham falando isso, 50% do valor médio nacional, ou seja, é R$100 o valor médio do gás de cozinha, aprovando aí, como a Câmara e o Senado aprovaram 50%, só falta o presidente sancionar. Isso deve sair. Havia uma grande expectativa que o presidente assinasse essa semana, mas hoje é sexta-feira, já está acabando o prazo, então deve ficar agora para a próxima semana. Se o presidente sancionar esse gás dos brasileiros, vai funcionar durante 5 anos para pagar um mês sim e um mês não. Quem vai ter direito? O pessoal do BPC, idosos e também deficientes que recebem o benefício, prestação continuada, também mulheres vítimas de violência doméstica e o pessoal do Auxílio Brasil. Aí é que falta a definição. Se todo mundo, os 17 milhões do Auxílio Brasil, 17 milhões de pessoas, ou apenas aqueles que estão na categoria de pobreza e extrema pobreza. Quando é que a gente vai saber isso? Quando o presidente assinar. Se ele assinar, aí saem as regras no Diário Oficial da União. É uma novela, gente. Estou no Instagram, estou no blog Alex Silva. E a prorrogação sai ou não sai? Agora é aguardar a decisão do presidente. O presidente está sendo pressionado. Os aliados estão pedindo, presidente, independente do resultado dessa PEC, ajude essa população. 25 milhões de pessoas estão perguntando. A prorrogação sai ou não sai agora em dezembro? Bora acompanhar isso de perto, tá? Estou no Instagram, no blog Alex Silva. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.